Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes, eu sou o H. Vou falar com vocês hoje sobre Furacão e Palmeiras. Então, dois tempos bastante distintos, né? O Atlético jogando com o seu time reserva. Parecia que o time reserva estava bem entrosado, né? Eles conseguiram segurar muito bem o time do Palmeiras. Não conseguia fazer muitas jogadas de ataque, afinal é um time assim que de pouca qualidade técnica, vamos dizer assim, né? O segundo time do Atlético. E por algum motivo o Filipão não gosta ali do Marlos, né? Não tá colocando o Christian, também não sei por qual motivo. Então assim, ele tem ali os detalhes na cabeça dele, ele tem essa coisa defensiva, né, que é a tônica do Luiz Felipe Scolari e que às vezes funciona, às vezes não funciona. O primeiro tempo todo foi um jogo mais ou menos, não foi um jogo tão bom assim. O Palmeiras não apresentou grandes credenciais, né? Praticamente não conseguiu chegar à área do Atlético. O, o nosso goleiro Anderson não fez nenhuma grande defesa, né, que se possa dizer, nossa, como o Palmeiras estava a fim de jogo hoje, parecia que não estava. E o Atlético teve duas finalizações no primeiro tempo, e uma das quais entrou, do Matheus Felipe, o zagueiro. Num chute de muita felicidade, né, da entrada da área, botou lá no ângulo, o, o Everton não conseguiu chegar na bola. E depois, ali ao final do primeiro tempo, teve ali vários lances agudos ali na área do Atlético, em que muitos escanteios, né, e muitas tentativas de empate e tal, mas o Palmeiras não tinha conseguido chegar à igualdade ali no primeiro tempo. O, Foi até os 50 minutos, se não me engano, ali, o primeiro tempo, e realmente não deu para o Palmeiras. O que é irônico nessa história é que o time reserva estava dando conta, estava segurando bem. Aí o Luiz Felipe vai lá e troca os jogadores. Tira lá o Nico Hernandes, coloca o Pedro Henrique, tira o Vitor Roque e coloca o Coelho. Coincidência ou não, os dois foram protagonistas de uma lambança absoluta. Acho que a maior lambança do ano, né? Mesmo naqueles absurdos 5-0 lá contra o Strongest, não é uma lambança tão absurda quanto essa. Uma lambança que foi um divisor de águas, né? Uma virada de chave, porque até ali o Atlético estava segurando bem o Palmeiras, não estava chegando no ataque, mas o Palmeiras não estava conseguindo chegar em lugar nenhum, mesmo com o Endrick ali, né? A defesa estava fechada e o Atlético estava esperando ali um contra-ataque, né, para chegar em algum lugar, né? Só que contra-ataque esse que seria puxado pelo Coelho, não pelo Vitor Roque. Veja bem, né? Então, assim, às vezes o técnico ele ganha o jogo, mas às vezes ele perde também. O mais interessante é que a estratégia do primeiro tempo estava dando certo. O que que aconteceu? Ele resolveu inventar, né? Colocar os titulares. Então tá, o que que o Pedro Henrique fez? Uma lambança total, entregou a bola para o Palmeiras, não conseguiu sair bem. O Palmeiras tomou a bola e fez o gol. Aí o que aconteceu? Ficou aquela situação. Foi falta no Pedro Henrique ou não foi falta no Pedro Henrique? Aí os jogadores em campo, de cabeça quente, foram lá, peitaram o árbitro e tal. Aí houve a revisão do VAR e notou-se que foi até o contrário, que o Pedro Henrique é que pisou na mão ali do Hendrick. Então não houve falta. Então foi gol do Palmeiras. O Coelho, muito exaltado, foi reclamar com o árbitro deu o cartão amarelo e ele reclamou mais um pouco até tomar o vermelho. O que é que aconteceu? Um jogador a menos para o Atlético. E aí, o Atlético estava diante do campeão brasileiro, com o time reserva. E o que aconteceu? O Atlético não pegou mais na bola. Porque daí virou rodinha de bobo, né? Só deu Palmeiras. 30 minutos seguidos de Palmeiras. E o Palmeiras só não fez mais do que os 3 gols que fez porque botou o pé no freio. Talvez o pupilo ali do Luiz Felipe, né, o Abel Ferreira, tenha respeitado o professor, porque só isso explica a pouca quantidade de gol que o Palmeiras fez. Fez 3-0, se segurou, começou a trocar jogador, poderia ter feito mais, só deu Palmeiras, o Atlético não teve mais nenhuma chance de gol,
Teve ali uma falta ali que o Cittadino bateu, o Everton quase fez uma lambança ali, mas a verdade é que só deu Palmeiras. E não tem muita explicação. Foi simplesmente isso. O Atlético, time reserva, estava ali com uma situação bem arranjada. Houve ali um erro ali do Luiz Felipe ao fazer essas trocas. Daí ele tentou colocar o Vitinho lá no ataque. Mas é assim, quando você está nessa situação, os jogadores estão abalados, né? Então, o que que faltaria ali? Um líder em campo. Quem que é o líder do Atlético? O líder do Atlético é o Thiago Heleno. O Thiago Heleno não estava em campo. É complicado isso, porque assim, a gestão do time também passa por isso, sabe? Não é só treinamento. Por isso que o pessoal fala assim, não, tem os leões de treino, né? Por que os leões de treino? Porque no treino o cara vai lá e não tem ninguém, os amigos ali, né? É o pessoal ali que almoça com ele, que ele joga um truco, joga um baralho e tal. Então o pessoal que está acostumado. Na hora do jogo, tem torcida, tem os outros jogadores, tem esses fatores, porque assim, o que define o futebol também são esses fatores subjetivos. O que acontece durante o jogo? Como é que está a cabeça dos jogadores durante o jogo? Porque, sei lá, é como uma arte marcial, né? Quando você aprende uma arte marcial, o que o pessoal explica é assim: quanto mais calma você tiver diante de uma briga, melhor vai ser para você. Porque se você fica nervoso, você esquece todos os movimentos das artes marciais, aí vira briga de rua. No futebol também é assim. Se você treina, às vezes é exaustão, mas chega na hora você está nervoso, você perde o pênalti. Chega na hora você está nervoso, você erra o passe, né? Você não consegue lidar com a torcida adversária, você não consegue lidar, digamos, estar diante de um ídolo, que assim, poxa, o Gustavo Scarpa hoje é o grande jogador do Palmeiras. E de repente um jogador do Atlético que é reserva está diante do seu ídolo, é mais complicado você pegar, dar um chapéu, driblar o cara e tal. Eu acho que tem um pouco esse fator psicológico, né, esse fator subjetivo, né? E aí você está ganhando um jogo, né? Tem um jogador expulso e toma um empate, são dois baldes de água fria e você às vezes você não consegue se recuperar. Então o que que acontece? Você teria que ter alguém para chegar lá e ser o líder daquele pessoal. Agora, o que que acontece? O Atlético, nos últimos 10 jogos, 10 ou 8, até nem sei a quantia, ganhou apenas dois. Então, assim, eu não sei o que acontece, porque assim, várias das situações foram com jogadores titulares, inclusive essa do 4-2 ali contra o Bragantino. Então o Atlético perdeu as últimas partidas, tomando 7 gols e fazendo apenas 3, né? Com um time reserva, com um time titular. Enquanto o Flamengo ganhou os dois jogos, né? Basicamente com o time reserva. Empatou ali com o Corinthians, mas conquistou o título, né? Então, assim, a situação está muito adversa para o Atlético nessa final de Libertadores. Muito adversa mesmo, que assim, tem que trabalhar muito o psicológico desses jogadores para tentar colocar na cabeça deles que é outra competição, que está sendo disputado um título, que é o maior título da história do Atlético, se eles conseguirem, e deixa tudo para trás. Tudo que aconteceu até agora no brasileiro não significa nada, né? Agora o que vale é esse jogo de sábado. Tem que colocar na cabeça dos jogadores que eles vão enfrentar um grande time, porque o Flamengo não é um time qualquer. Qualquer resultado em favor do Flamengo é normal, mesmo 4-0, 5-0 é normal, porque é um grande time de futebol. Mas o que acontece? O que poderia fazer o Atlético vencer esse jogo? Cabeça no lugar, detalhe por detalhe, minuto a minuto, né? Marcação por marcação. Tira uma bola aqui, tira uma bola ali, é, aproveita as pontadas, né? Se tiver oportunidade tem que fazer, porque o Flamengo não é um time qualquer. Você tá na cara do gol, tem que fazer o gol e depois é preocupação para eles. Então, digamos que aconteça, como que aconteceu hoje. O Atlético pega, faz um gol. O que que acontece? É minuto a minuto. Evitar cometer falhas e tentar fazer o segundo gol. Eu acho que o que vai ser realmente complicado para o pessoal é tirar realmente esse peso que acabou acontecendo em relação a essa classificação. Porque se o atleta não classifica para a final, o, todo o foco seria no Brasileirão. Aí não teria aquele negócio
tá ressaca, né? E não conseguimos, não sei o que, vamos nos guardar. Agora, uma vez que classificou, muitos, sei lá, esqueceram, não deram bola para o brasileiro, e o Atlético está levando uma sorte absurda, né, de continuar na sexta colocação. Já era para ter saído umas 4 rodadas atrás, continua na sexta colocação e vai continuar na sexta colocação, mesmo que o Atlético Mineiro vença o Juventude, vai vencer, porque o Juventude é o último da tabela. Só que ainda não venceu o Juventude, ele não merece disputar essa vaga contra o Atlético. Vai ser uma das coisas mais absurdas que ocorreu nos últimos tempos. Lembrando que o Atlético Mineiro é campeão brasileiro do ano passado. E está perdendo umas oportunidades assim, absurdas, né, de chegar na sexta colocação. Então, mesmo que eles vençam, o Atlético ainda tem vantagem ali das 2 vitórias. Mas isso vamos deixar de lado, vamos tratar do brasileiro mais adiante, né, nas próximas rodadas. O que acontece é, esse jogo de sábado é um jogo fundamental. Realmente, psicólogos vão ter que conversar com os caras, o Filipão vai ter que conversar com os caras, assim como o Filipão levou o Atlético a essa condição de finalista, é ele que poderá dar o título ao Atlético, porque é ele que vai pôr na cabeça do pessoal que eles têm capacidade, que eles são, que eles têm essa possibilidade de vencer o Flamengo. E, sei lá, de repente colocar lá o Vitor Roque com o Pablo, eu não entendo porquê, mas até entendo que o Filipão tem essa preferência pelo Pablo, mas assim, ele não põe o Vitor Roque um jogo inteiro. Pô, hoje talvez ele tenha tirado o cara para preservar, porque o Vitor Roque acabou não fazendo muita coisa, mas assim, ele bota o Vitor Roque e ele não arma o time em função do Vitor Roque, então o Vitor Roque não recebe bola. Nesse primeiro tempo ele não recebeu nenhuma bola. Então assim, ele ficou ali de figura decorativa. Mas o Pablo, quando ele não recebe bola, ele sai e vem buscar jogo, exatamente. O Vitor Roque não, o Vitor Roque é aquele que ajeita e bate, é o cara que até dribla tal, mas ele é um jogador de área. Então, para você ter um jogador de área assim, você tem que ter ponta, ou você tem que ter lateral, você tem que ter gente que cruza, você tem que ter um cara que aparece para fazer uma tabela, né? Porque senão o cara fica isolado lá, não recebe bola, e daí fica com a pecha de que não joga nada. E não é assim, o Vitor Roque joga muito bem. Então, o que pode fazer aí em relação ao Flamengo? Botar os dois juntos para jogar. Ah, mas tem a marcação. Cara, tem a marcação. Mas, cara, tá disputando o título. Tá disputando o título. De repente, se você tem 2 ou 3 gols, o que seria uma glória, né, diante do Flamengo, aí de repente dá para tirar um dos dois, de repente dá para recuar um pouco, de repente dá para colocar uma mordaça, né, e tentar fazer o que for necessário ali para segurar o resultado. Mas se você fizer isso com 1-0, você pode tomar 3 que nem tomou agora contra o Palmeiras. Então, tem muita coisa para se pensar sobre esse jogo, muita concentração. Quer dizer, vai viajar agora na quarta-feira, concentração até sábado, quanto diante do Flamengo pode conquistar o título. Vai conquistar o título? Não sei. O Flamengo favorito? Favoritaço, né? Mas vai conquistar o título? Não sei, porque futebol não é assim. Futebol a gente não ganha na véspera. Futebol não ganha porque um é melhor do que o outro. Futebol se ganha no dia. Futebol tem o imponderável. Quer dizer, de repente o juiz vai lá e expulsa alguém do Flamengo. É, aí é aquele negócio, tem o VAR, não sei o que e tal. Mas uma expulsão já muda tudo. Um gol já muda tudo, dependendo do momento que ele acontecer. Porque se tá aquele 0-0, né, aquele jogo morno, ninguém consegue ir para lugar nenhum, sai um gol ali, sei lá, 30, 35 minutos do segundo tempo, decidiu o jogo. Ou, né, sei lá, vai para a prorrogação, na prorrogação faz um gol, pode decidir um jogo, porque é fator psicológico, é o que esse gol vai fazer com a cabeça do adversário, né? Porque assim, o Atlético, por exemplo, né, até uma teoria que eu tenho, assim, quem perde muito tem mais possibilidade de vencer, porque ele está acostumado, né, a perder. E eu já vi o Atlético virar jogo, né? Dificilmente eu vejo o Flamengo virar jogo, porque o Flamengo está sempre ganhando. E quando você está sempre ganhando, você não está acostumado com a derrota. Você não está acostumado àquela coisa reativa, você não está acostumado com o revés, né? Então, nesse aspecto, o Flamengo fazendo um gol, o Atlético pode virar, como já aconteceu em relação ao Palmeiras. O Palmeiras fez um gol,
fez o segundo gol com 10 jogadores e o Atlético acabou empatando, porque o Atlético ele é esse time que consegue, né, sair do revés, porque ele já está acostumado, perde mais do que o Flamengo. Mas isso pode não significar nada, porque uma final, como eu já disse aí durante todo o vídeo. Então, o que esperar do Atlético? Difícil saber. É difícil dizer assim para a torcida, vai conquistar o título. Tem chance, é claro que tem chance. Quem chega na final tem chance, né? Mas numa questão estatística, no que aconteceu no último mês, por exemplo, né? Um mês e meio, é claro que o Flamengo tem totais condições, totais possibilidades de vencer. Mas jogo é jogo. Vamos esperar e aguardar. E quem sabe, né, o Atlético conquista esse título, o maior da história do Atlético, e aí em busca de um outro maior ainda, o de campeão mundial. O mais engraçado dessa história, né, é que diante do que aconteceu hoje, o Palmeiras vencendo, né, com esse patamar superior, né, em relação ao Atlético, e o Atlético ainda pode ser campeão mundial antes do Palmeiras. Isso seria muito engraçado, muito interessante. Mas também é outra história, né? Porque primeiro tem que passar do Flamengo, e passando do Flamengo ainda tem o Real Madrid, que também não é tão simples assim, né? Se o Flamengo não é cinza, imagina o Real Madrid. É coisa de sorte de Filipão, né? Porque o Filipão tem muita sorte, é um treinador de muita sorte. Ele conseguiu feitos absurdos desde o início da carreira. Ele conseguiu dar um título brasileiro para o Criciúma. Título único até hoje. Só o Filipão conseguiu isso. Então, gente, esse homem é demais. Esse homem é capaz de mover montanhas, né? Então vamos aguardar e ver o que o Filipão é capaz de fazer aí no sábado pelo Atlético Paranaense. Na quinta-feira nós temos aí o jogo do Curitiba e vamos aguardar aí que consiga os pontos necessários para evitar a zona de rebaixamento, né? Mas, de novo, né? É mais um rompimento de tabu, né? Já que é mais um jogo fora de casa, do que um jogo comum, né? Aí também, né? Se tiver um psicólogo lá para resolver o que acontece na cabeça dos jogadores do Coxa, seria muito bom, né? Porque eles têm muita capacidade, mas eles têm realmente um tabu, uma coisa difícil de ser rompida, né? Para resolver nos próximos jogos. Lembrando que o outro jogo fora esse é contra o Juventude. E esse jogo vai ser importantíssimo que se refere a rebaixamento, já que o Juventude provavelmente já vai estar rebaixado na próxima rodada. E se o Curitiba não se aproveitar disso, vai ser muito sofrido. Vou acompanhar o jogo e vou dar o meu parecer a respeito quando terminar o jogo. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais, fale com seus amigos a respeito aí dos comentários que eu tenho feito sobre os vídeos, não, sobre os jogos dos times paranaenses no Campeonato Brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.